Meus queridos amigos, hoje nós vamos tratar da primeira parábola de misericórdia. Fizemos 2 programas introdutórios, falando sobre o nosso bloco, as parábolas da misericórdia, e hoje nós vamos nos inclinar na primeira parábola, e ela vai ser a dos 2 devedores. Você que está com a sua Bíblia perto, está com a sua Bíblia em mãos, eu lhe convido você a tomar a passagem do evangelista Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. É onde nós vamos nos deter na parábola sobre os 2 devedores, onde nós vamos tecer a cada programa reflexões sobre as parábolas da misericórdia. E aqui a frase talvez central, o ensinamento central de nosso Senhor Jesus Cristo através dessa parábola, consiste na frase em que ele vai dizer: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então agora vamos ler, proclamar aqui a palavra de Deus. Vamos ler na íntegra a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa. E eis que uma mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela chegou com um frasco de alabastro cheio de perfume. Ficou por detrás, aos pés de Jesus, e chorava. Com as lágrimas, começou a banhar os pés de Jesus, a enxugá-los com os cabelos, a cobrir de beijos os pés dele e a ungí-los com perfume. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado Jesus começou a pensar: se esse homem fosse profeta, saberia quem é que está tocando nele. E que tipo de mulher é essa? Pois é uma pecadora. Jesus então lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: fale, mestre. Disse-lhe Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro devia 50. Como eles não tinham com o que pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que é aquele a quem ele perdoou mais. Jesus lhe disse: você julgou certo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Entrei em sua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com lágrimas e os secou com os cabelos. Você não me deu o beijo de saudação, mas ela não para de beijar meus pés desde que entrei aqui. Você não derramou óleo em minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume. Por isso eu lhe digo, os muitos pecados dela estão perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a comentar entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E então Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Meus queridos amigos, aqui nós podemos
voltar a entrever alguns elementos desta parábola que nos ajudarão a entrar numa reflexão sobre a temática da misericórdia. Primeiramente, aqui nós vimos que Jesus é convidado por um fariseu, Simão, a ir almoçar com ele. Hospitalidade. Jesus recebe a hospitalidade na casa de Simão. É convidado a adentrar a sua casa para ceiar com Simão. E Jesus aceita de bom grado. Mas eis que durante aquele almoço, durante aquela refeição, aparece uma mulher. Se apresenta uma mulher. Diz a palavra de Deus que era conhecida na cidade como pecadora. Era conhecida por sua má fama. E aqui a parábola já quer nos falar alguma coisa. Julgamento e condenação se mostra no relato desta parábola. A mulher conhecida na cidade como pecadora. Ou seja, ela era conhecida por sua má fama. É colocado sobre esta mulher um julgamento. E já com base no julgamento, lhe é feita uma condenação. Quantas vezes nós, por julgamentos, nós condenamos o próximo? Quantas pessoas também são tidas nossas como conhecidas pela má fama? Quantas vezes nós julgamos e por julgamentos nós condenamos o nosso próximo? E a palavra de Deus que ela diz que ela adentra a casa de Simão sem ter sido convidada. Aqui algo não muito decoroso. Primeiro, era uma mulher que adentrava a casa de Simão. As mulheres na época de Jesus, elas sempre ocupavam um lugar sempre atrás. Elas não tinham um lugar de prevalência, um lugar de destaque. As mulheres sempre estavam por detrás. Além de ser uma mulher que adentra a casa de Simão, era uma mulher conhecida pela má fama. Uma mulher pecadora, diz a palavra de Deus. E Simão, quando vai pensar, vai dizer isso. Se Jesus fosse verdadeiramente profeta, ele ia saber quem é que está tocando nele. Essa mulher é uma pecadora. Então, algo muito pouco decoroso. Além de ser uma mulher que adentra sem convite, esta mulher, ela é uma mulher pecadora. Ela não tem autorização para entrar. E ela aproxima-se de Jesus. E aproxima-se, lavando-lhe os pés com as lágrimas, enxugando os pés com os seus cabelos, não cessando de beijar os pés e perfumando-os. Aqui nós encontramos duas deferências que Simão não deu a Jesus: lavar os pés e a saudação com um beijo. Simão não presta essa deferência a Jesus. Tanto é que Jesus diz a ele. Jesus vai dizer: eu entrei em sua casa e você não me ofereceu a água para lavar os pés e nem me deu o beijo de saudação. Esta mulher, ela beija,
ela lava os pés de Jesus, ela perfuma os pés de Jesus, gestos afetuosos para com Jesus, que para com aqueles que estavam na casa de Simão eram gestos escandalosos, porque aquela mulher era pecadora. E este homem, Jesus, pelo que nós ouvimos do que se diz dele, é um profeta. Mas será verdadeiramente que Jesus é um profeta? Os gestos da mulher espantam e escandalizam porque ela é pecadora. Mas a ausência dos gestos de Simão para com Jesus, que não lava os pés de Jesus, que não oferece água a Jesus e não saúda Jesus com um beijo, não escandaliza. Passou despercebido aos olhos daqueles que ali estavam. Mas os gestos da mulher, julgada e condenada como pecadora, é um escândalo. Ela imediatamente é rotulada. Mas olha que coisa interessante. Simão, a atenção de Simão não vai se concentrar tanto na pecadora. Ele percebe a mulher pecadora. Mas ao perceber a mulher pecadora, preste atenção que a atenção dele se volta para Jesus e não tanto para a mulher pecadora. Porque a palavra de Deus vai dizer, quando viu isso, quando Simão vê a mulher, começa a pensar. E aqui um dado interessante, né? Simão, ele não faz um julgamento por voz, ele não verbaliza, ele pensa. E Jesus depois vai começar a contar a parábola com base no julgamento e no pensamento de Simão. Porque Simão não vai dizer em alta voz, espera lá, essa mulher que está te tocando aí, Jesus, uma prostituta, uma pecadora. E dizem que você é profeta. Como é que você é profeta? Se você não sabe, se você não percebe que esta mulher é uma pecadora. Simão não fala, Jesus pensa. E aqui é muito interessante porque Jesus vai rebater o pensamento de Simão quando conta a parábola. E pelo pensamento, Simão está emitindo um julgamento sobre Jesus. Ou seja, Jesus prescruta o pensamento de Simão e o pode fazer porque é Deus. E quando Jesus conta a parábola, quando Jesus diz, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E aí Jesus começa a contar a parábola, Jesus está corrigindo o juízo de Simão. Jesus está corrigindo o julgamento, o pensamento de Simão. E aqui vale nos recordar que uma das fórmulas do ato penitencial da missa é quando nós dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes, por pensamentos. Aqui Simão, ele comete um juízo temerário, uma ofensa por pensamento. Mas essa atenção de Simão vai se concentrar não na pecadora, mas em Jesus. Exatamente isso. Ele vai dizer como é que ele pode ser considerado um profeta. E se deixa tocar por uma mulher que é pecadora. Então para Simão seria mais ou menos assim. Se Jesus não consegue adivinhar que aquela mulher é uma pecadora pública, uma prostituta, então ele não é um profeta. E em contrapartida, se Jesus é um verdadeiro profeta e de fato reconhece que aquela mulher que o toca é uma pecadora pública, então Jesus está pecando por omissão. É grave. Então eis aqui o julgamento de Simão sobre Jesus Cristo. Porque quanto à mulher, ele já deu a sentença. Simão já decretou a sentença.
é uma mulher pecadora, é uma prostituta, não é para estar aqui na minha casa, não pode estar tocando em Jesus, porque está contaminando a pessoa de Jesus, porque ela é uma pecadora. A mulher, ela já recebeu o julgamento e a condenação de Simão. Mas Simão, ele volta-se em julgamento para com a pessoa de Jesus. Como é que pode um homem como este, do qual eu escuto falar maravilhas, e por isso deve ser um profeta, como pode ele se deixar tocar por uma pecadora? Essa mulher é impura. E se ele sabe que ela é pecadora e deixa se tocar por ela, o pecado dele é grave. É um pecado por omissão, mais grave do que ser um pecado por ignorância. Então aqui Simão, ele coloca Jesus sob juízo. Simão, ele se faz juiz diante do grande juiz que é Jesus. Mas quando Jesus começa a contar a parábola, vai ter um revés. Porque aquele que julga, que é Simão, na verdade começa a ser julgado por nosso Senhor Jesus Cristo. Condena a mulher, é uma pecadora, e passa a julgar Jesus, condenando também o ato de Jesus que se deixa tocar por aquela mulher. Então nosso Senhor Jesus Cristo diz: Simão, eu preciso lhe dizer uma coisa. Como se dissesse, preste atenção. Imediatamente começa a contar a parábola. A parábola que tem aqui 3 personagens, como nós vimos, né? Nas parábolas sempre vai aparecer o ele, que é Jesus, o eu, que somos nós, e o tu, que é o próximo. E Jesus começa a mostrar que nesta parábola existem 2 devedores, eu e você. Aqui os 2 devedores sou eu e o próximo, e um credor, que com certeza é Jesus Cristo. E nessa parábola aqui, Jesus vai estar expressando o seu apaixonamento pelos pecadores, a sua paixão pelos pecadores. A parábola vai esclarecer isso, essa verdade. É uma parábola curta, breve, mas com certeza incisiva. E como é habitual nas parábolas, Jesus não vai dar nome, tanto aos devedores como ao credor. Na verdade, ele quer chamar a atenção sobre a história, sobre o enredo da parábola. E o que é que nos mostra a parábola? Existia um credor e ele tinha 2 devedores. Um devia 500 moedas de prata e o outro devia 50 moedas de prata. E aqui eu quero chamar nossa atenção para essa desproporção, que é notável. As 50 moedas de prata do segundo devedor, sendo multiplicadas por 10, chega a dívida do primeiro devedor, que são 500 moedas. E aqui, para termos uma ideia, né, de quanto era aquele débito, 50 moedas de prata, naquela época, corresponderia a cerca de mais ou menos 2 meses de trabalho. Já 500 moedas equivaleria a 2 anos e meio de trabalho. 2 devedores e um credor. E aqui eu quero nos perguntar, antes de adentrarmos com mais detalhes a parábola. Nós temos tido na nossa vida a experiência de sermos credor, que a parábola vai dizer que aquele credor perdoa as 2 dívidas, tanto aquele que devia 500 como aquele que devia 50 moedas. Será que nós temos na nossa vida a experiência
de darmos ao outro o crédito da misericórdia? Ou nós somos credores que não dispensamos nem os centavos daqueles que nos devem? Qual é a experiência que você tem mais tido na sua vida? De ser credor dando crédito da misericórdia, ou sendo credor que não dispensa nem os centavos daqueles que te devem? Veja bem, aqui eu quero refletir, né? Eu e você, também a mim, algo que Jesus está contando numa parábola, um fato que acontece há mais de 2000 anos atrás, mas que é comum na nossa vida. Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós somos chamados a sermos credores. E muitas vezes, nós somos devedores. Diante de Deus, nós sempre seremos devedores. Nós sempre vamos ser como esses dois, que uns devem 500, outros 50, outras 1000 moedas, outras 10 moedas, enfim. Diante de Deus nós sempre seremos devedores. Mas, diante de um para com o outro, essa posição muitas vezes vai ter mudanças. Muitas vezes para com um eu vou ser devedor, para com o outro eu sou chamado a ser credor. Ou seja, para com uns eu vou receber o perdão das dívidas. E aqui eu estou falando do homem para com o homem. Você para com o próximo e o próximo para com você. Diante de Deus, não. Diante de Deus, nós sempre seremos devedores e sempre vamos receber o seu perdão. Mas o homem diante do homem, você diante do próximo, eu diante do próximo, muitas vezes eu vou ser o devedor. Porque veja bem, cada pecado cometido para com Deus e também cometido contra o próximo, porque você sabe disso, gente, nós não pecamos somente contra Deus, nós pecamos também contra o outro. E pecando contra o outro, eu estou também pecando contra Deus. Cada pecado é um débito que se contrai. Para com Deus ou para com o próximo. E somente a misericórdia, somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, pode saldar a dívida. Mas também, diante do outro, quando o meu pecado é um débito que se contrai, porque quando eu peco contra o outro, eu estou contraindo um pecado contra Deus, mas também contra o outro. Contra o corpo da igreja. O outro comigo, somos membros da igreja. Então, o pecado ele gera uma dívida. Dívida essa que foi paga definitivamente por Jesus na cruz. Mas ainda hoje, o pecado, ele gera esse débito. Gera uma ferida no relacionamento, na vida fraterna, na comunhão entre os santos. Então, muitas vezes eu sou chamado a ser credor. Ou seja, dar ao outro o crédito da misericórdia. A carta de perdão. É isso que Jesus vai mostrar na parábola. Porque mostrando Jesus que um devia 500 moedas e o outro devia 50, Jesus encurta logo e vai dizer, como eles não tinham com o que pagar, ele perdoou a dívida dos dois. Aqui nós não vamos encontrar nem diálogo, né? Entre credor e devedor. A parábola nem nos mostra diálogo. Ela vai logo, concentra logo a sua atenção na expressão perdoar os dois. Ou seja, a graça de Deus,
a misericórdia de Deus em favor dos devedores. E é muito interessante que Simão parece não perceber que ele é uma das partes. Simão parece não perceber que ele é um devedor, que também a ele, que tem uma dívida, uma certa quantia de dívida, também ele será perdoado. E aqui um dado muito interessante, que nós vamos até ver na continuidade do desenvolvimento desta parábola mais à frente, mas Simão não percebe aqui que não somente aquela mulher ali é alvo da misericórdia de Deus, como também ele. Ele se faz juiz, ele se faz justo. A mulher é julgada e condenada, é uma pecadora. E Jesus também está sob julgamento. Porque se esse homem fosse um profeta, e se ele é um profeta e sabe quem está tocando, ele está pecando por omissão. Porque para Simão, Jesus deveria fazer o seguinte: quem você pensa que você é, mulher? Você é uma pecadora pública, indigna de estar me tocando. Quem você pensa que você é? Para Simão, Jesus deveria agir assim. Mas Jesus não age. Muito pelo contrário, Jesus vai exaltar, porque vai dizer: olha, entrei na tua casa, Simão, você não me lavou os pés, você não me deu o beijo da saudação. E essa mulher fez tudo isso, fez o que você era para fazer, ela, pecadora. Então aqui nessa parábola nós vamos encontrar o credor e o devedor. Que o credor assume o seu papel contradizendo. A parábola contradiz a posição do credor, que ele é para cobrar as dívidas, mas ele dá aos dois devedores o crédito da misericórdia. Perdoa os dois. Não tendo eles, diz a parábola, como pagar, ele perdoa os dois. Meus amigos, se nós não percebemos a misericórdia de Deus sobre nós, não perceber a misericórdia sobre si, leva o homem a sempre excluir a misericórdia na vida do outro. Se nós não temos, na verdade, nós sempre temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, mas se nós não sabemos perceber a ação misericordiosa de Deus na nossa vida, por isso Jesus vai dizer: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Se eu não tenho essa experiência da misericórdia de Deus, que perdoa todas as minhas dívidas, todos os meus altos débitos, porque aqui na parábola Jesus ele vai dar proporção, né? Um devia 50 moedas, outro devia 500 moedas. Então, uma desproporção nas dívidas. Assim como também na nossa vida, né? Um fulano é devedor para comigo de tantas moedas. Outro fulano é devedor para comigo de menos moedas. É uma mentira sobre mim. É uma indiferença sobre mim. Aí um outro já é uma injúria, uma ofensa gravíssima. Uns podem nos ofender por sentimentos, outros podem nos ofender fisicamente. Então, também nós temos os nossos devedores. Eu e você temos os nossos devedores, aqueles que pecam contra nós, aqueles que nos ofendem. E nós temos sido credores
olhando, muitas vezes dizendo assim, essa pessoa não merece o perdão. Me causou um pecado, uma ofensa grave. Ele não tem noção da ofensa que ele me causou. Mas eu lhe dou o crédito da misericórdia. Ainda sem que ele peça o perdão, ainda sem que ele se arrependa, não tendo ele como se arrepender, eu perdoo o seu pecado. E essa experiência de misericórdia, nós somos chamados a ter, primeiramente para com Deus, mas somos chamados a ter essa experiência de misericórdia uns com os outros. E é por isso que eu nos digo aqui, né? Não vivermos a experiência da misericórdia primeiramente com Deus, mas entre nós, vai sempre nos levar a excluir a misericórdia na vida do outro. Vamos achar, como Simão, que aquela mulher não é digna da misericórdia de Jesus, que ela deveria ser retalhada por Jesus. Era Jesus quem devia levantar ali e no meio daquela multidão toda apontar o pecado dela. E dizer, não me toque, eu sou um homem de Deus, sou um profeta, você é uma pecadora. Mas Jesus não faz isso. Na verdade, Jesus, ele tem uma paixão pelos pecadores. É isso que vai escandalizar os fariseus, os doutores da lei, os homens daquela época, os que se rogavam justos e juízes. Vai escandalizar a paixão de Jesus pelos pecadores. O apaixonamento de Jesus pelos pecadores. Então aqui nós nos encontramos com uma parábola da misericórdia, né? E nós vamos continuar falando sobre ela no próximo programa. Vamos refletir mais sobre a frase de Jesus: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Vemos que existe, né, uma relação entre remissão dos pecados e o amor. Remissão dos pecados e a fé. Porque Jesus vai expressar esses dois atributos na mulher contando a parábola. Ela muito amou, porque muito lhe foi perdoada. E Jesus termina dizendo, sua fé a salvou. Então nós vamos ver aqui ainda refletir sobre amor e fé e a remissão dos pecados. Que Deus possa nos conceder a graça, pelo fruto da parábola de Deus em nossas vidas, de sendo devedores, recebermos de Deus o crédito da misericórdia, mas também recebermos do outro, né? Aqui eu quero deixar esse questionamento, né? Questionamento na sua vida. Você tem na sua vida a experiência de ter tido um credor que lhe deu o crédito da misericórdia? Você tem na sua vida a experiência de sabendo assim, eu não merecia ser perdoado, ser perdoada. Eu cometi uma ofensa grave contra a pessoa e ela me perdoou. Você tem essa experiência? E você tem a experiência de ser credor, de perdoar alguém que lhe ofendeu? Quais são, né, as dívidas que lhe devem? São 500 moedas, 50 moedas? E quais são os débitos que você tem para com alguém? Estou nem falando de Deus, né? Porque às vezes a gente se apercebe que a gente deve pedir perdão a Deus, se confessar, e sempre é devido. Mas muitas vezes não pedimos perdão a Deus por não termos misericórdia para com o outro, para não agirmos com misericórdia diante do outro. Que Deus nos conceda a graça de crescermos na experiência de sermos devedores, mas também de sermos credores, dar o crédito da misericórdia àqueles que têm para conosco o débito das ofensas e dos pecados. Deus nos abençoe.